Jesus, o anunciador de Jesus, o que preparou o caminho para o Senhor. E ao invés de Marcos, que já coloca João Batista falando, Lucas faz questão de registrar o modo como seu nascimento foi anunciado a Zacarias, acolhido por Isabel. E ele se utiliza realmente de fontes exclusivas para colocar João Batista na história. Não apenas como João colocou, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E aí Lucas destrincha isso. Depois nós vamos ter do capítulo 3 até o capítulo 9, Jesus em missão na Galileia. É um Jesus que está atuante em missão. É um Jesus que percorre as aldeias da Galileia, que faz milagres. É um Jesus que atende aos necessitados. Do capítulo 9 até o capítulo 19, nós temos Jesus em missão, no sentido de ir até Jerusalém. Ele coloca em mente isso, eu vou até Jerusalém. Então há um foco nisso, que vai concluir, que vai começar justamente no capítulo 9, se não me engano, verso 51, quando diz que Jesus tem o firme propósito de ir até Jerusalém. Do capítulo 19 até o final, nós vamos encontrar Lucas falando sobre a última semana de Jesus. E eu gostei muito desse entendimento, porque o livro de Atos dos Apóstolos, que é escrito também por Lucas, também obedece uma estrutura geográfica, onde nós temos primeiro Jesus na Judéia, ou melhor, a igreja, crescendo em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, em Samaria e até os confins da terra. O Evangelho de Lucas tem algumas histórias únicas, singulares. Ele não é todo original ou único, porque 60% de Lucas está no Evangelho de Marcos. Por isso, Marcos, o Evangelho, foi uma das fontes historiográficas para a composição do Evangelho de Lucas. Mas há algumas nuances particulares que reforçam o entendimento de que Lucas se propõe não como João, que é teológico, não como Mateus, que atua muito mais na tradição judaica, e não como Marcos, que escreve o seu evangelho como sendo uma coletânea de sermões de Pedro para impressionar os irmãos da igreja de Roma, mas ele apresenta um Jesus mais humano, mais próximo. Não é à toa que Lucas é o único que registra essa circuncisão e posterior apresentação de Jesus no templo. E ele o faz de maneira tão meticulosa que vai reforçar o meu entendimento, que eu já disse no domingo passado, de que Maria está por detrás desse relato aqui. Muito desses detalhes desse texto que eu vou estar lendo com vocês vai ser, ou serão melhor compreendidos se você conhecer um pouco da tradição judaica. Isso porque pode parecer óbvio o que eu vou dizer, mas isso dá pano para mangas. Jesus era judeu. E como judeu, ele foi cumpridor da lei de Moisés na íntegra. Não existe o Arnaldo César Coelho que fala a regra é clara. No tempo de Jesus se dizia, a lei de Moisés é clara. E Jesus obedeceu integralmente. Eu quero também lhes avisar de que muito do que eu vou estar falando hoje, em termos desses costumes judaicos, são completamente estranhos à nossa cultura. E eu não vou questionar se você fizer. Agora a máscara vai me ajudar a não ter essa visão que não vai ser tão bela. Talvez você faça uma cara feia, remexa um pouco, porque realmente são hábitos, culturas, costumes muito distantes do nosso. Mas, seguindo o entendimento de Paulo aos Colossenses e o entendimento do autor da carta aos Hebreus,
Tudo que nós temos no Antigo Testamento, nas leis, nas tradições, são sombras. Não são realidade. O que Paulo vai dizer, a realidade é Cristo. Então são sombras. Não se assustem com as sombras. Eu vou tentar, e o Espírito Santo de Deus, oro para que Ele me ajude e que você ilumine também o seu coração, para você entender que o foco aqui é espiritual, é Cristo. Por isso que nessa apresentação de Jesus, Jesus primeiro foi apresentado ao templo para ser circuncidado, e ele empreende uma viagem de Belém até Jerusalém, 10 quilômetros. Maria, José e o menininho Jesus, eu vou falar uma outra informação que você já sabe, a pé, ou quem sabe se utilizando de uma condução, de algum animal. E ele vai, depois de 8 dias do menino Jesus nascido, é circuncidado. A circuncisão compreendia de pegar o menino e tirar a pele que encobre o órgão genital, aquela pele que envolve logo a cabeça do órgão genital. E isso era feito, amados, sem anestesia. Pegava o menino, até hoje os judeus praticam isso, e cortava ali. O menino chorava, berrava, obviamente, e voltava para casa. Depois de 40 dias, ou um mês, entre 30 e 40 dias, nós vamos daqui a pouco ver o tempo exato, o menino retornava para ser apresentado ao templo. E nós vamos ver essa apresentação com o testemunho de Simeão e Ana no próximo domingo, se o Senhor Jesus não voltar antes. Vamos ao texto então. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus. Na circuncisão, que geralmente se afirmava o nome. Como na tradição católica, não é que no batismo na Igreja Católica é que se dá o nome também, embora ele já tenha sido registrado hoje. Como o anjo o havia chamado antes dele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E Jesus foi o primogênito. A palavra primogênito no original significa, literalmente, aquele que abre a madre. O primogênito, no entendimento judaico, não é necessariamente o primogênito do pai. É o primogênito da mãe. Tá ok? Então, primogênito. E primogênito é o que abre a madre. O que significa que Maria depois teve outros filhos e filhas, conforme nós encontramos nos evangelhos. E todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Apenas por aí, vamos ver o que Deus tem para a gente. Preste atenção aqui, ore comigo, por favor. Deus, fale ao coração da tua igreja aqui reunida, meus irmãos e irmãs na internet, que o nosso coração não se desvie com locomoção, com criança, com água, com barulho, com chuva, queda de energia, enfim, aconteça o que acontecer, sejamos focados em tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um clique aí, João Marcos, por favor. Jesus é o Salvador da nossa família. Cremos nisso por conta de seu nome e da sua missão. Esse texto, amados, tem uma realidade eterna, um princípio universal que está por detrás dele. Eu não quero nesta noite dar uma aula sobre circuncisão,
dar uma aula sobre fé judaica, absolutamente. Eu quero nesta noite apresentar qual a realidade que esse texto aponta. E esse texto aponta que as nossas crianças, os nossos filhos, eles são consagrados ao Senhor, são dedicados ao Senhor. Nós, por exemplo, não temos o costume da circuncisão dos meninos recém-nascidos, mas nós mantemos ainda a tradição da apresentação das crianças aqui. Fico feliz, por exemplo, eu fiz uma visita semana passada na Elaine, não é? E na Andressa, né? E fiquei feliz, eu não lembrava. A Elaine falou, pastor, só apresentou a Andressa. Falei, poxa vida, ela já está ficando velha, a Andressa, obviamente, né? Então, a gente vê as pessoas, as crianças que vão crescendo. Isso é bonito. Não há, amados, deixa eu só para ensinar o correto, Luiz. Não há uma orientação específica para a prática da apresentação de crianças. Não é como o batismo e a ceia, não é uma ordenança. É um costume que nós, os cristãos, mantivemos dos judeus. Nós não guardamos o sábado como os judeus. Graças a Deus nós comemos carne de porco e os judeus não. Mas a apresentação de crianças nós mantemos ainda. Importante salientar também, amados, de que a coração do Evangelho de Lucas está no capítulo 19, versículo 10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí uma curiosidade bíblica para você. Lucas é o único evangelho que dá o nome de Jesus como Salvador. E ele o faz em dois textos. O primeiro, quando Maria, no seu cântico, diz, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, e os anjos, né, que louvam, no capítulo 2, versículo 11, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas eu li essa semana, amados, um artigo de um padre chamado Gilvander Moreira, e achei muito interessante o entendimento dele, quando ele fala o seguinte: nós não podemos continuar pensando, segundo o senso comum, que salvação é algo que se refere apenas após a morte. Na Bíblia, salvação e libertação são equivalentes e complementares. E, inclusive, ele vai estar lembrando, eu já compartilhei com vocês, Josué, no Antigo Testamento, o nome no hebraico, significa o Senhor é libertação, que é o mesmo nome para Jesus. Jesus é a versão hebraica do nome Josué. Ou melhor, Josué é a versão hebraica do nome de Jesus, que significa justamente aquele que liberta, aquele que salva. Conferindo comigo o texto, amado e amada, no versículo 21, já havia se passado então 8 dias, e o menino Jesus precisava ser circuncidado. Na circuncisão, para não pairar dúvidas nenhuma, foi dado o nome do menino de Jesus. Você acompanhou a mensagem quando da circuncisão de João Batista, quando Zacarias, o seu pai, ainda estava mudo, e as mulheres, os vizinhos, quiseram dar um outro nome para o menino, porque não havia ninguém na família com o nome de João. Zacarias precisou escrever uma tabuinha dizendo, o nome dele será João. Aqui, amados, não pairava dúvidas, porque Jesus, ou melhor, o anjo Gabriel, já havia aparecido a José, Mateus 1, 21, dizendo que ele não deveria ter medo, receio de receber Maria como sua mulher, apesar dela estar grávida, e ele não ter nada a ver com isso, porque aquele menino havia sido gerado pelo Espírito Santo, e o nome dele seria Jesus, que significa Salvador. Ele é que salvará a Israel dos seus pecados. Por isso que diz, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado antes dele ter sido gerado. Porque
o anjo também falou a Maria, no capítulo 1, versículo 31, ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Nós vamos tratar então primeiro dessa questão da circuncisão, depois da purificação, depois do nascimento, e a consagração ao Senhor, nós vamos ver domingo que vem. São 3 cerimônias, e o William Barclay vai dizer, antigas e estranhas, mas que significam a mesma coisa. A mensagem é: os nossos filhos pertencem a Deus. E eu comecei o culto reforçando isso, dizendo isso. Os estoicos, amados, uma linha da filosofia antiga, diziam que Deus não dá os filhos aos pais, Ele os empresta. Por isso, amados e amadas, de todos os dons de Deus, não há nenhum pelo qual sejamos tão responsáveis como pelo dom de um filho. Salmo 127, já citei no início do culto, vou reforçar, eles são herança da parte de quem? Do Senhor. Os filhos não nos pertencem. Esse texto fala sobre lei 5 vezes, do capítulo 2, versículo 21 até o versículo 40, aparece o termo lei 5 vezes. Jesus veio, amados, Gálatas vai estar dizendo, Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A lei de Moisés era algo sério para Jesus. Era tão sério para Jesus que ele vai dizer em Mateus 5, 17 e 18, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amados, nós estamos vivendo um tempo hoje de gente intransigente, de gente que diz, olha, eu não sei qual é a lei, mas quando eu souber, eu vou desobedecer. As pessoas comemoram, amados, a transgressão. Nós vivemos em um país, amados, que o esperto é quem está à revelia da lei. Quem cumpre a lei, eu ia falar uma palavra, mas não vou usar, é bobo, é tolo. O bobo é quem cumpre a lei. Bobo é quem usa cinto, bobo é quem usa máscara. O louco é aquele que paga imposto. Você declara imposto de renda, você paga isso tudo para o governo. Como se a gente pudesse escolher, se estamos num país que tem uma legislação, pastor, mas a legislação de receita federal, financeira, a legislação tributária, essa é a palavra que eu ia esquecer, tributária no nosso país é um absurdo. Mas as leis existem. Nós declaramos, amados. A igreja não paga imposto, mas ela tem que declarar. Nós temos, amados. Os nossos computadores foram formatados recentemente. Formatamos, perdemos a licença. O que a gente fez? Compramos novas licenças. Não há nenhum programa pirata no nosso computador, não tem no meu, não deveria estar no seu também. É legislação. Jesus veio para cumprir a lei, amados. Jesus nunca poderia ser autoridade se ele fosse um marginal. Marginal no sentido de viver à margem da lei. Ele cumpria. A lei é dura. Está aí. Mas as pessoas, elas gostam de burlar. É incrível como as pessoas costumam burlar. E chamam advogados e tudo. Se forem desonestos os advogados, então, aí encontram uma brecha para tentar burlar. Ou eles mesmos já chegam dizendo o seguinte, olha, resolva o meu problema. Amados, se as pessoas não temem a Deus, justo juiz, vão temer o juízo da terra? Vão? Não temem. Mas Jesus temia. A circuncisão, amados, fazia parte da lei. Maria não pegou o menininho Jesus no colo e falou, que judiaria, eu não vou fazer isso com o meu menino.
Ela fez 8 dias. Onde estava Maria? Eu fico imaginando, Ivone, 8 dias de nascido. Eu não sei quanto que é o resguardo hoje das mulheres, né? As mulheres estão ganhando neném, então já no outro dia já estão andando e tudo mais. Mas não sei se nesse tempo, 8 dias, Maria falou, vamos viajar, José. José falou, vamos viajar. Nós temos que ir a Jerusalém. 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Para circuncidar. A circuncisão, amados, só uma curiosidade, aí está em Gênesis 17, 9 a 14, foi instituído por Deus a Abraão, tá? Versículo 10 e 11. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. 13. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por dinheiro, e estará minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Quinta-feira agora nós vamos dar um tempo na mensagem de Josué, mas na outra quinta-feira nós vamos, Josué no capítulo 5, falar sobre a circuncisão. Por quê? Porque durante toda a caminhada no deserto, 40 anos, aquela geração não havia sido circuncidada. Agora olhe para mim, meus irmãos e meus queridos aqui. Circuncidar menininho de 8 dias, ele chora, ele berra. Mas imagina circuncidar um galalau de 30 anos. Se imagina nesse quadro. Abraão foi circuncidado já velho. Os filhos de Moisés foram circuncidados com uma pedra, uma pederneira, uma pedra afiada. A mulher ficou tão brava com Moisés e disse, vejo que você é um homem sanguinário. Mas era lei. Lei, amados, não se questiona. Lei se obedece. É lei. Jesus recebe o seu nome. O que o nome de Jesus implica em relação à sua identidade e missão? Tudo. O R. Wisby vai dizer, amados, a circuncisão foi o primeiro sofrimento de Jesus por nós. Simbolizou a obra que ele iria realizar mais tarde na cruz, ao tratar da nossa natureza pecaminosa. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Paulo vai debater muito ao longo do seu ministério com os da circuncisão. Ele vai escrever aos Filipenses, capítulo 1, 3, versículo 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. E ele vai explicar, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Quando somos nova criatura em Cristo Jesus, e olhe para mim, essa foi a grande discussão da carta aos Gálatas. Paulo questionou o tempo todo, embora ele tenha mandado Timóteo se circuncidar. Em sua caminhada, Tito não era circuncidado, não estava sendo aceito na igreja como missionário. E Paulo pega essa briga para si, dizendo que nem a circuncisão e nem a incircuncisão tinha virtude alguma, mas sim ser nova criatura em Cristo Jesus. Ele sim amplia o conceito da lei, porque ele fala o seguinte, a circuncisão é algo que acontece na carne. O meu batismo é algo que acontece no seu coração. Por isso que a fé reformada vai dizer e reforçar essa linha de teologia bíblica, falando de que o batismo hoje é a realidade que a circuncisão apontava apenas como sombra. Como sombra. E graças a Deus por isso, não precisamos mais nos circuncidar. Mas Jesus cumpriu a lei.
J.C. Ryle vai dizer: o Filho de Deus desceu do céu, não somente para ser salvador, mas para ser rei, legislador, profeta, sacerdote e juiz de uma raça decaída. Se ele reivindicasse um só desses títulos, teria simplesmente reivindicado aquilo que é seu por direito. Mas ele não levou em conta isso, ele escolheu um nome, Jesus, que fala de misericórdia, de graça, de socorro, de libertação. Eu sou Jesus, eu sou o novo Josué, eu sou aquele que vai levar vocês para a nova terra, a terra que haverá de ser conquistada, a terra que já foi conquistada, a terra que já foi dada a vocês, a verdadeira terra, aquela que Canaã apenas apontava como sombra, a terra que mana leite e mel apontava para a sombra. Jesus é o nosso Josué, é o nosso condutor. Através dele atravessamos o Rio Jordão, passamos para o outro lado, somos guiados por ele, somos purificados nele, somos salvos nele, somos redimidos nele, importando que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Gostei muito da fala do R. Wisby, que eu vou repetir. A circuncisão foi o primeiro sofrimento de Jesus por nós. E toda a vida de Jesus, para usar aquela frase que eu gosto de João Calvino, toda a vida de Jesus foi uma morte perpétua. Terminados os dias da purificação, vamos lá, o que a lei diz? Levítico 12, 2 a 6. Se uma mulher conceber e dar à luz um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. Por que será imunda? Por conta do sangue, amados, que ela lhes vai no parto. No 8º dia, se circuncidará ao menino, a carne do seu prepúcio. Depois ela ficará 33 dias, está aqui preciso aqui, tá? No sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, não entrará no santuário até que se cumpra os dias da purificação. Ela não podia, depois da circuncisão, 33 dias, ela não podia entrar no templo, por isso que ela voltou. E só uma curiosidade, se ela desse à luz uma menina, ela seria imunda 2 semanas e ficaria 66 dias no sangue da sua purificação. A Bíblia é muito... pastor, mas por que se a menina era o dobro de tempo para ela se purificar? As mães sabem disso, né? Porque a menina, ela já prefigura, a lei de Deus já prefigurava o fato dela também, em chegado o tempo, também menstruar e se tornar igualmente imunda. Mas Jesus está ali, pela primeira vez em Jerusalém. Só no Evangelho de Lucas vai aparecer o nome Jerusalém 31 vezes. Jesus está em Jerusalém e tudo iria terminar ali. Alguns textos, por exemplo, quando Jesus tinha 12 anos, ele foi para onde? Para Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Quando vai virar a nova temática, o novo marco no capítulo 9, Jesus saindo da Galiléia e indo para Jerusalém, o texto que eu li de cabeça, recitei de cabeça, diz assim, Lucas 9, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, para a sua ida ao céu, manifestou o firme propósito de ir aonde? Jerusalém. Foi, amados, no alto de Jerusalém, numa das colinas de Jerusalém, que Jesus chorou. Só há menção de 2 vezes em que Jesus chorou. Jesus chorou com Lázaro, a morte de Lázaro, em João capítulo 11, e Jesus chorou em Lucas capítulo 13, 34, quando ele exclama, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha dos seus pintos, os seus pintos debaixo das asas,
e não quiseste. Em Lucas 19, 28, Jesus está caminhando, subindo para Jerusalém, e é em Jerusalém, no alto do Gólgota, que ele entregou a sua vida por nós. Jesus, como primogênito, diz o versículo 23, ele foi consagrado ao Senhor. Dê um clique aí, João Marcos, por favor. Ele demonstra o seu futuro sendo consagrado, sendo apresentado ao Senhor. E essa apresentação, amados, ela precisava vir junto com uma oferta. Olhe para mim, por favor. Está lá em Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 12. Separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, o primogênito. Todo primogênito dos animais, os machos serão do Senhor, da jumenta, do cordeiro e tal. E diz o versículo 14, quem esteve na mensagem de quinta vai relembrar essa expressão. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que é isso? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa de servidão, porque a entrega, amados, preste atenção, do primogênito ao Senhor, veio na última noite, na última praga, a última noite do povo de Deus no Egito, quando todo primogênito egípcio foi morto, quando o anjo da morte passou por cima da casa. E apenas os lares dos hebreus, que haviam colocado o sangue do cordeiro nas portas da casa, o anjo passava por cima e o primogênito era salvo. Daí a instituição da Páscoa, que em hebraico significa pessar, passar por cima. A partir dali, amados, todo homem, toda mulher que tivesse um primogênito deveria oferecer uma oferta. E essa oferta ela poderia ser, amados, preste atenção aqui, um cordeiro. Ou, além do cordeiro, uma pomba ou uma rolinha. Mas se a família fosse empobrecida, se a família não tivesse condições de oferecer esta oferta, em lugar da pombinha, ou melhor, do cordeiro, poderia ser dado uma outra pombinha. Daí então, nós encontramos o texto que vai dizer, para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, o que diz aí? 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Fica claro, amados, identificarmos então Jesus, a família de Jesus, como sendo uma família em um contexto empobrecido. Não havia recursos para José adquirir um cordeiro. Mas antes, olha para mim, para eu ser fiel à história, não significa com isso que José era uma pessoa pobre ao extremo. Porque ele era um carpinteiro, ele tinha uma profissão. Mas eu tenho para mim que o custo de José sair de Nazaré com Maria grávida, ir até Belém, tratar de Maria, ir para Jerusalém, as suas reservas já haviam se esvaído. E aí, por falta de recursos, ele não pôde adquirir o cordeiro. Olha para mim, amados. Não tinha um cordeiro para Jesus. Porque mais tarde João Batista vai dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me parece, amados, um contrassenso, não é, Tati? O cordeiro não tinha um cordeiro. O cordeiro não teve um cordeiro.
Teve que entregar uma pombinha que, junto com a outra pombinha que já era parte do sacrifício, demonstrou então, amados, esse contexto de pobreza, de necessidade. Você que está nesta noite dizendo o seguinte: pastor, o senhor não sabe da minha história, o senhor não sabe como tem sido dura a minha vida, eu tenho vendido o almoço para comprar janta, eu estou desempregado. Ontem na palestra, por exemplo, do professor Ângelo, quantos desempregados, amados, em nosso Brasil? Algo em torno de 13 milhões de desempregados. Jesus se identifica com eles. J.C. Ryle vai dizer o seguinte: fica bem claro que a pobreza foi a porção do Senhor sobre a terra. Como bebê, ele recebeu alimentos, cuidados de uma mulher pobre, passou os 30 anos da sua vida. Lucas capítulo 9, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Até, amados, as 30 moedas de prata que Judas, o traidor, ofereceu por Jesus, era o dinheiro de pinga. Me perdoa a expressão. Era o dinheiro de um escravo manco. Ninguém lhe dava nada. O berço ele não tinha. Casa ele não tinha. Embora o evangelista João vai dizer que recebeu em casa, mas não era dele. A única possessão de Jesus foi a cruz. Aí eu me lembro de George Júnior, um poeta congregacional já falecido, que dizia a poesia: nada era dele. O jumento era emprestado, que entrou em triunfo em Jerusalém. E quando na poesia do George Júnior chega na parte a cruz era dele, aí ele pausa e no outro parágrafo o poeta diz: nem a cruz era dele, Sérgio, porque era minha. Aquela cruz pertencia a mim. Ainda J.C. Ryle, que humildade maravilhosa, ultrapassa a compreensão humana, que os pobres sejam encorajados por tais fatos. Pobre não pode ter vergonha de ser pobre, amados. Tem que ter vergonha de roubar, tem que ter vergonha de mentir. Pobreza não é crime, amados. Jesus nasceu de uma mulher pobre, viveu entre os pobres. O cristianismo é para os pobres. Jesus é o amigo dos pobres. 2 rolinhas. Não havia dinheiro para comprar um cordeiro. Cadê o cordeiro? Ele era o cordeiro. Ele era o cordeiro. 2 aplicações que eu quero fazer, meu filho João. Primeiro, a circuncisão. Hoje, a nossa circuncisão é no coração, não é mais na carne. A circuncisão até nos nossos dias, e os judeus até hoje são circuncidados, e deixa eu abrir um parênteses aqui, na época da Segunda Guerra, muitos judeus, para não serem achados, encontrados e presos pelos nazistas, eles fizeram uma cirurgia perigosa de reversão da circuncisão. E muitos morriam por conta disso. Imagina o drama, reverter uma circuncisão. Porque nas escolas, por orientação de Hitler e das autoridades da época, os meninos eram levados para os alojamentos e todos eles tinham que abaixar as calças para que professores e instrutores examinassem a sua genitália. E caso descobrissem meninos circuncidados, claramente é um sinal da aliança, não é? Era sinal de que era judeu. Ali mesmo eles eram mortos, ou presos, ou enfim. Por isso que muitos meninos faziam a reversão. Mas hoje, amados, a circuncisão para nós
não significa nada. Paulo vai dizer mais uma vez aos Gálatas. Gálatas é um supapo nisso. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Paulo vai dizer aos Colossenses, e essa é a base para o entendimento reformado, de que o batismo é a realidade da sombra, que a sombra da circuncisão aponta. Colossenses 2, 9-12, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, amados, não há. A circuncisão para nós é no coração. O sinal da aliança nossa, que pertencemos a Deus, não é externa. Você não precisa fazer uma tatuagem dizendo que eu sou de Jesus. Isso é besteira, isso é coisa de gente sem personalidade. Você não precisa se vestir como crente também, embora tenha alguns crentes que se vestem como ímpios. Mas o que caracteriza você não é ter cara de crente, cheiro de crente, perfume de crente, roupa de crente, palavra de crente, abençoado, varão de fogo. Isso daí. Varão de fogo? Tem muito traficante, amados, por aí, com linguajar de crente. Você ouve o cara falando, agora, glória a Deus, aleluia. Só falar, discurso, roupa, indumentária, dizer eu sou de Jesus. Não, é o coração. Como que está o seu coração? Você está perdoando como Jesus? Você está entregando sua vida a Jesus? Você está entregando seus filhos a Jesus todo dia? Não tem dinheiro para um cordeiro? Compra uma pombinha, mas oferece. Entregando o que pode, amados. E a legislação, não vou entrar no texto agora, porque é um detalhe, mas depois você pesquisa. Se não tivesse dinheiro para uma pombinha, é um punhado de farinha. Nordestino ia se dar bem. Né? Era um punhado de farinha. Está aí. A questão, Moisés vai dizer, não se pode chegar na presença de Deus com as mãos vazias. Alguma coisa você pode. O Rodrigo, teve um dia que uma criança, numa igreja, entrou dentro de uma caixa que estava perto do gasofilácio, aqui, que é esse negócio que a gente tem aqui, e aí perguntaram para ele, mas meu filho, por que você está aí dentro? Ele falou, eu não trouxe oferta, então eu sou a oferta. Tem criança, amados, que dá nó em pingo d'água. Tem criança que não é fácil não, pega rápido. Pega lá na frente. Se eu não posso dar uma oferta, eu sou Danilo. Está com frio, Danilo. Eu sou a oferta. Por isso que eu quero terminar. Eu falei 2, mas são 3. Mais uma, João. Temos de proferir, isso é importante, pais, foque na família. Palavras de bênção ao escolhermos o nome dos nossos filhos e filhas. Eu sei que é um assunto polêmico, mas eu vou falar. Eles não nos pertencem exclusivamente. São de Deus antes de serem nossos. Você pode dizer amém? Os filhos são de Deus. Salmo 127 diz, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, são os filhos da mocidade. Os filhos da mocidade. Você tem que ter filho quando é moço. Agora ter filho velho é complicado, não é? Filhos da mocidade. Para quê? Para você ter pique para acompanhar a galera. Ter filho aí com 40 anos, 50 anos, eu já falei, eu fico mudo. Não tem como. Não tem como. Isso daí é uma coisa que eu só de pensar me dá calafrios. Não dá. Filhos da mocidade. Qual a polêmica que eu quero falar? Me amem, tá?
Me amem. Escolher um nome para o seu filho tem que ser feito com muita espiritualidade. Você tem que orar. O nome do filho tem que ser uma bênção proferida. Ah, pastor, mas eu vou ter que ver no Google? Não, né? Antes de ver no Google, tem sites de significado de nome. E tem uns nomes que eles inventam também na internet. Não acredito em Google, não. Nome tem que ser uma declaração de bênção. A pessoa coloca nome para homenagear jogador de futebol, atriz, ator, personagem de novela. Não dá. Nome tem que ser para abençoar. Pode até ser um nome, esses que eu citei. Mas o propósito não pode ser homenagear a alguém, mas é abençoar. Porque eu não vou ser como Jorge Linhares, que vai dizer que o nome carrega bênção e maldição. Não, 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 não. Se fosse assim, meu amigo, tem uns nomes aí que são só misericórdia de Jeová na vida. Você vai ver o significado do sujeito. É igual, por exemplo, tem uns nomes aí que se coloca o nome, a criança fica um Pedro, por exemplo. É um nome, dificilmente vê um Pedro calmo. Geralmente os Pedros são explosivos. Mas fora dessa brincadeira a respeito dos nomes, dê o nome, mas profira a bênção. Sempre. Sempre. Ah, pastor, mas... Porque eu vejo alguns pais, amados. Olha, eu vou falar algumas expressões, está gravando aí, mas é estrupício. Eu vou quebrar todos os dentes da sua boca. Eu não sei de onde você veio. Você é um filho do inferno. Você é um desgraçado. E outras coisas de baixo calão que eu não tenho coragem nem de citar. Abençoe. Seu filho pode ter dificuldades de uma área ou outra. Talvez você precise investir tempo. A questão hoje, amados, olha para mim, você me ama e ama a palavra de Deus. Acontece que os pais não querem ter trabalho com os filhos, não. Eles acham que os filhos estão prontos já para a vida. Ah, pastor, mas eu tenho que sentar e conversar com meu filho a vida inteira. Não quer ter trabalho, não tenha filho, cara. Não tenha filho. Vai viver com a sua esposa, viajar para as ilhas. Nem tem dinheiro, vai para Santa Cruz, Nova Iguaçu. Mas de todo modo, não tem filho, né, Leandro? Não tem filho. Né? Nós ficamos, Débora e eu, se eu errar a conta, ela me corrige aqui, 6, 11, 10 anos sem filhos, sem filho. Né? Sem filho. E ao 11º ano o Senhor nos abençoou e temos o João já com 16 anos. Mas dá trabalho até hoje. Tem que sentar, tem que conversar, porque filho é assim, amados. E filho, lá em Minas se dizia, era filho criado, trabalho dobrado. É aí que tem que conversar mesmo, né, Vilma? Tem que chamar e vamos bater um papo, minha filha. Mas tem que ter trabalho. Abençoa seu filho. Maria foi lá e deu o nome Jesus. Abençoa. Olha, meu queridão, minha queridona, a gente brinca e tudo, mas é sério. Não reclama, não. Não reclama de nada, não. João Batista, todas as vezes que eu vou reclamar de alguma coisa, eu ouço a voz do Espírito Santo. Não é que eu sou místico, nem sou tão assim, né? Mas eu ouço assim. Você tem tudo que precisa. Você não tem falta de nada. E a gente não tem falta de nada. Seu filho está chorando, está dando trabalho, mas ele é uma bênção. Está vivo. Aproveite. Não reclama, não. Tá? Não reclama, não. Por fim,
Que seus filhos jamais cedam à tentação de amarem mais as coisas deste mundo do que os valores de Deus. Em eles, sendo consagrados a Deus, estão separados para Deus. Ensine seus filhos, como 1 João capítulo 2, versículo 15, a não amar o mundo, nem o que o mundo há. É interessante que João vai construir o capítulo 2 falando filhinhos, pais, filhos, jovens. No versículo 14 ele diz: eu vos escrevi pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, já vencestes o maligno. Não ameis o mundo. O livro de Provérbios de Salomão, amados, o livro todo, Salomão diz: tu, pois, meu filho, ama a sabedoria, tu, pois, meu filho. Nós precisamos, amados e amadas, inculcar, Deuteronômio capítulo 6, no coração dos nossos filhos, que eles são consagrados, amados. Nós não oferecemos a eles um sacrifício. A apresentação aqui é de graça, a gente não cobra absolutamente nada, não cobra nem um cordeiro, nem uma pombinha, nem um punhado de farinha. Nós entregamos, dedicamos, consagramos os nossos filhos ao Senhor. Mas olha para mim, eu li um artigo muito interessante de um pastor que dizia o seguinte: o momento da apresentação não pode ser um momento formal. Quantas vezes, amados, eu apresento crianças aqui que nunca mais voltam na igreja, que os pais nunca mais, não estão nem aí, e acham que por apresentar a criança o filho está santificado. Nananina, não. Não há algo mágico aqui. Eu, quando levantei o Arthur e o Heitor, eu não estive dizendo o seguinte: olha, pais, agora relaxem, não ensinem a Bíblia, não orem mais, porque Shazam, o meu poder, o poder que está nos meus dedos. Não, não há. A apresentação aqui não vou chatear vocês não, é um formalismo. Você vem, coloca uma camisa bonita, você veste um vestido bonito, coloca perfume, vem limpinho, mas é apresentação. O que é espiritual é aquilo que a apresentação representa. Confundi vocês? É a representação da apresentação é que conta. Os filhos pertencem a Deus. E Ele nos emprestou. Para passar quantos anos com a gente, pastor? Eu quero que meu filho morra depois de mim. Eu também quero. Mas se ele for antes, louvado seja o nome do Senhor. É enquanto ele tiver vida, enquanto ele tiver... Porque é emprestado. Deus está mandando dizer para você: eu emprestei. Não é seu. Não chame de seu aquilo que é meu. Por isso cuide bem dele, cuide bem dela. Na quinta-feira eu citei aqui de cabeça algo na oração e que eu quero trazer aqui para vocês esse dado mais detalhado. Eu li apenas o prólogo do livraço do Tony Henke. Eu já li um outro livro dele sobre tecnologia. Eu indico aqui para os jovens. Tony Henke, um autor, já é autor da editora Fiel, tem um livro dele, eu até já citei com jovens, né? Agora estou tentando lembrar e não estou, mas sobre tecnologia também. E ele escreveu um livro, amado, chamado 12 Maneiras como seu celular está transformando você. Olha para o seu celular agora e diga: eu o controlo ou ele me controla? E tem uma turma aqui, amados, que eu vou te falar uma coisa, hein? No banheiro está com o celular. Na sala está com o celular. O celular passou a ser parte da identidade dele. Celular. Não importa se é um Samsung, se é um iPhone, se é enfim, é um celular. Qualquer celular. O celular hoje, amado, faz tudo. Inclusive liga. Faz ligação. E Tony Henke, ele é fera. Não é? Quando ele vai estar falando sobre esse tema. Mas eu não vou destacar sobre o livro, só li o prólogo. Vou adquiri-lo para ler em outro momento, depois das minhas múltiplas leituras aí. Mas ele dá um dado, Regina, que eu citei aqui
de cabeça, mas eu vou trazer para vocês esse dado. Em 2010, quantos se lembram, Steve ao mundo o iPad. Eu tive o privilégio de ter o meu iPad em 2011, não é? E ainda tive a versão 2.0. Depois eu perdi aquele iPad e hoje eu não consigo comprar mais, não é? Vai trazendo um ou outro. Mas foi uma sensação, amados. Quando Steve Jobs mostrou o iPad, amados, era a solução de todos os problemas. Tá? Dá um clique aí, João, para ficar na terceira. Nessa frase aí. Muito bem. A terceira não saiu, né? Acho que eu não digitei. Foi o Espírito que me deu aqui. Aquela sensação, o mundo inteiro queria um iPad. Porque o iPad era uma mistura do notebook com um iPhone, com celular. Você tinha tudo. Aí, João Roque, um repórter perguntou a Jobs: então seus filhos também amam o iPad, hein? Steve Jobs respondeu, e isso está no New York Times, que saiu em 10 de setembro de 2014, num livro de um autor chamado Nick Bilton. Jobs respondeu: eles nunca o usaram. Nós limitamos a quantidade de tecnologia que nossos filhos usam em casa. Steve Jobs, o fundador da Apple, diz que na casa dele os filhos têm restrições ao uso da tecnologia. Para você não achar que é algo, pastor, algo isolado. O vice-presidente de design da Apple, chamado Jonathan Ive, admitiu ter regras rígidas sobre o tempo em frente às telas para seus filhos gêmeos de 10 anos. Você não tem o seu filho para entregá-lo a uma tela de smartphone, a uma tela de computador, a uma tela de Smart TV. Hoje tudo é smart, smartphone, Smart TV. Só quem fica na frente dela mais do que deveria, jamais será smart. É um trocadilho que me veio agora, pessoal, que smart significa inteligente. Não vai ser. Tolo. Tolo é aquele que passivamente está ali, sendo enfeitiçado pela tela. O celular está transformando ele. Daqui a pouco ele está com cara de celular. Daqui a pouco ele abre a boca, parece a voz do Google. Ele está viciado, amados. Tem pessoas, amados, que não tem como conversar. Você vai conversar com fulano, não está com o celular. E não está com o celular. Você está falando, e aí, meu filho? Estou no celular. O celular, a televisão, o desenho. Né? Tem gente que fala, pastor, o que o senhor acha da Frozen, dessa turma toda? Tem um diabo na Frozen? Mas tem um diabo na Frozen, tem um diabo no Pica-Pau. Pica-Pau, o cara é diabrado mesmo, né? Tem diabo no Popeye não, mas no Brutus tem. Então, tem em todo lugar, amados. A questão é quando você passivamente senta e assiste a tela. É vergonhoso, amados, pai transferir a educação dos seus filhos para uma tela que não ama, uma tela que não se relaciona. Amados e amadas, se você não pode circuncidar o seu filho hoje, cortando na carne, circuncide espiritualmente, cortando de tempo de tecnologia, para que tanto o menino quanto a menina que o Senhor colocou nos seus cuidados, seja criado como Jesus o foi, consagrado ao Pai o tempo todo e obediente à mãe. A Bíblia vai dizer que Jesus era sujeito à sua mãe. Jesus cuidou da sua mãe, a mãe Maria, que ele teve, até a cruz, quando ele olha para ela e diz o seguinte: mulher, apontando para João, eis aí o teu filho.
João, eis aí tua mãe. Era como se Jesus estivesse dizendo, o evangelista João diz, cuida da minha mãe. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, amados. No Rio de Janeiro tinha uma frase, no tempo eu estudava lá no seminário, nos anos 90, adote o seu filho, senão um traficante vai adotá-lo. Hoje está desatualizado isso, amados. O tráfico está sequestrando crianças, aliciando crianças. Uma criança hoje, em algumas comunidades, e pensa o seguinte, se eu trabalhar eu ganho 50 por dia, depende do que eu for fazer. No tráfico eu ganho meio período 300. Ou você trabalha o seu filho valores, ou você vai perder. E não é apenas nas comunidades, amados. Você tá falando, mas eu não moro em comunidade. Mas cuidado, tá? Do lado da sua casa tem. Da frente da sua casa tem. Aliciadores dos nossos filhos. Dedica para o Senhor. Cuidado com... Você sabe o que o seu filho está vendo na tela do computador? Na tela do celular, nem computador, no celular. Pode estar vendo pornografia, pode estar sendo aliciado pelo crime, pode ter um pedófilo em contato com ele, com ela. Vigia. Ah, pastor, eu comprei um celular e montei um Wi-Fi lá em casa para o meu filho, para ele não sair de casa. Fica em casa. Para não ir para a rua, para não fazer besteira. Ele não foi para a rua. A rua foi até ele. Eu repito, amados, não quero ser grosseiro. Tem filho? Então vai dar trabalho. Há um ditado popular meio forte que eu não vou usar. Quem? Mateus que o embale. Tem filho? Ah, pastor, eu nunca mais dormi depois que eu tive filho. Bem feito, tem filho, abençoado. Abençoado, abençoado. Aconteceu, o filho mexe na cama, a Débora acorda. Até hoje. É grande. Ai, meu filho. Quando o João sair de casa, ela vai chorar muito. Né? Ela vai chorar muito. Amados e amadas, ter filho é assim. Mas é uma bênção. Não deixe o celular ser o redentor do seu filho. Não deixe o celular ser o seu redentor. Não deixe. Eu sei que as crianças estão lá, mas se você estiver perto do seu cônjuge agora, esteja orando. Nós vamos terminar orando. E se você está junto com seus filhos, dê as mãos a ele agora. Vamos orar juntinhos? Junta aí, todo mundo que está aqui, né? Que está lá atrás, obviamente não vai chamá-lo agora. E diga a Deus, obrigado pelo meu filho. E quem é avó, é abençoador 2 vezes. Lembra dos netinhos agora. Todos. Senhor, nesta noite, como Jesus o fez, ou melhor, como José e Maria fizeram, oferecendo a Jesus infante para ser circuncidado 8 dias, para ser apresentado ao templo 33 dias depois. Nós estamos aqui nesta noite, num ato de fé, consagrando os nossos filhos ao Senhor. Mas nós não queremos consagrá-los como se eles fossem nós, porque a palavra consagração já pressupõe que nós estamos separando eles para o Senhor. O que eles vão ser na vida, meu Deus, é a experiência deles com o Senhor. O que a gente não quer é perder qualquer oportunidade de ensinar o bem a eles. É inculcá-los os valores do Evangelho. Que nesta noite, o teu povo aqui reunido possa levar a sério esse foco em casa. E possamos ter a certeza de que nós consagramos
sacrificamos, oferecemos, não financeiramente, mas nós estamos dedicando os nossos filhos como oferta ao Senhor. Cada um deles. Eles pertencem a Deus. Não permita que o meu filho seja um ídolo no meu coração. Não permita que tenhamos aqui crentes idólatras, que idolatram seus filhos. Eles pertencem a Deus. E o nosso culto tem que ser a Deus. No nome de Jesus. Amém. E amém. Que o Senhor abençoe, guarde a sua vida. Quando você for ali à escada do prédio para pegar o seu filho e sua filha, não deixe de chamá-lo pelo nome. Ô fulaninho, fulaninha, e diga, você é um abençoado. Você é uma abençoada do Senhor. Se ele estiver aqui, diga, não importa a idade dele, ele vai ficar vergonhado, se for adolescente, vai mexer com a cabeça, mas abençoe seu filho, abençoe a sua filha, e que tenhamos uma semana rica na presença de Deus. Obrigado, tá? Por ter vindo até aqui cultuar a Deus conosco.